Bom dia a todos, bom dia a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, sexta-feira, e a gente vai trazer aí o nosso bloco de notícias de mercado e economia, porque tem alguns assuntos que ficaram pendentes de ontem, então a gente vai trazer para vocês a inflação por grupos, que a gente acabou não passando aí para vocês, mas tem uma série de outras aí notícias e divulgações que a gente tem aí para trazer hoje nessa sexta-feira de agenda mais esvaziada. Mas os dados que saíram são importantes, então a gente vai trazer dados de serviços que fecharam o ano no positivo, mas já adianto que decepcionaram a mediana dos mercados. A gente vai falar aí da abertura dos mercados nessa sexta-feira, que deve ser de ajustes aqui no Brasil, porque o mercado vai ficar fechado até quarta-feira. E a gente tem aí outros pontos também para falar, como as declarações do Lula em relação ao déficit zero. Vamos falar também aí do lucro dos bancos que estão lá na estratosfera. Mas antes de tudo isso, André, bom dia, como você está hoje? Bom dia, Débora, bom dia a todos os nossos telespectadores. Hoje o programa vai ser completo, tá, gente? Hoje vamos ter meia hora de programa, fiquem tranquilos. Então a gente vai falar mais sobre inflação que saiu ontem, vamos dar mais detalhes. Vamos falar do setor de serviços também, para mostrar aonde que o brasileiro gastou sua renda. E agora já dá para a gente ter alguns indícios sobre o que o brasileiro fez em dezembro. Vamos falar também do lucro dos bancos, né? Essa coisa pornográfica que é esse lucro bancário que a gente está vendo agora. Daí a Débora também vai explicar para vocês a questão do Bradesco, né? Mas antes de tudo, né, já vamos para a nossa agenda do dia para saber o que o brasileiro aí tem que esperar, e nosso telespectador pode esperar aí que vai acontecer durante o dia, Débora. Olha, hoje a gente tem divulgação de balanços importantes, na verdade que inclusive já aconteceram ao longo da manhã, como da Usiminas e da PepsiCo nos Estados Unidos. Na Alemanha, às 4 horas, foi divulgado o índice de preços ao consumidor de janeiro, e esse dado veio em desaceleração em relação a dezembro do ano passado. Então isso deu uma reforçada na expectativa de cortes ali na zona do euro, nas taxas de juros, e fez com que os mercados europeus, inclusive, caminhassem aí para o terreno positivo nessa manhã. A gente, em seguida, teve a divulgação às 9 horas da manhã do volume de serviços em dezembro, dado que a gente vai trazer aí com detalhes para vocês, quais setores aí tiveram alta, como é que ficou aí o fechamento do ano de 2023 em relação ao setor de serviços, bem importante aqui para a nossa economia urbana. A gente tem às 15 horas a divulgação dos postos de petróleo em operação nos Estados Unidos. Então, como eu falei, hoje uma agenda mais esvaziada, por quê? Lá na Ásia a gente tem o início do feriado do Ano Novo Lunar. Então, como vocês vão ver em seguida aí, a China, a Coreia do Sul, Hong Kong e Taiwan estão com os mercados fechados. E na China o mercado vai ficar fechado por uma semana. O Ano Novo Lunar vai deixar o mercado fechado desde o dia 9 agora até o dia 16. Então a gente deve ter aí um movimento mais fraco vindo da Ásia, que já aconteceu nessa manhã, justamente porque vários mercados vão ficar fechados por lá. Então a gente tem também um esvaziamento de notícias e também, principalmente pensando aqui nas nossas ações ligadas às commodities, a gente deve ter um movimento mais morno. Isso eu digo de quinta para frente, porque a gente também vai ficar fechado aí a partir de segunda-feira. Ótimo, então vamos já falar das bolsas mundiais, né? Já que a Ásia, só o Japão estava aberto na verdade, né? Que aí tem a notícia que a gente sempre coloca aqui no nosso site e a sugestão que a gente sempre dá para vocês aí, para entender o que está acontecendo, o que aconteceu, o fechamento dos Estados Unidos, como que deve abrir hoje os mercados, Brasil, Estados Unidos, Europa. Então, está aqui para vocês, mas vamos falar um pouco aí do Japão, né, que é o que sobrou da Ásia, né? Então, o que está acontecendo aí no Japão essa manhã, Débora? A gente teve um movimento positivo lá no Japão, uma das poucas bolsas que ficaram abertas hoje na Ásia. Então, o Japão ele fechou em leve alta, fechou o Nikkei 225, fechou em alta de 0,09, bem próximo à estabilidade, mas justamente por falta de catalisadores, por falta de condutores ali que pudessem impulsionar mais a bolsa japonesa. E esse movimento veio um pouco do otimismo de Nova York do dia anterior. Então, na quinta-feira, as bolsas em Nova York fecharam moderadamente positivas,
mesmo com as taxas das treasuries e os rendimentos das treasuries pressionando os mercados por lá, algo que não aconteceu aqui no Brasil, essa pressão das treasuries e do DI futuro respondendo ao IPCA acima do esperado, acabaram derrubando o Ibovespa por aqui, que ainda também estava de ressaca por conta aí do resultado do Bradesco. Então a gente teve um dia bem ruim aqui na nossa bolsa ontem, mas em Nova York as bolsas ignoraram essa pressão vindo dos rendimentos das treasuries, porque a Disney subiu mais de 11% por lá depois dos resultados positivos. Isso deu uma injeção de ânimo e as bolsas conseguiram uma alta moderada, conseguiram entrar no terreno positivo. Esse movimento chega de manhã na Ásia. Então, o Nikkei 225, que é um pouco mais sensível aí a movimentações de Estados Unidos, acabou fechando 0,09 positivo. Então, aqui um movimento mais realmente leve do Nikkei 225 e além desse movimento vindo de Nova York, a gente também lá está tendo divulgação de resultados trimestrais e os resultados hoje também foram positivos. Isso deu uma segunda injeção de ânimo no Nikkei. Mas como eu falei, a gente ainda tem uma falta de catalisadores aí, principalmente no continente asiático, e isso fez com que o movimento fosse mais brando por lá e deve ser mais brando por aqui também. Vamos agora para o Brasil, que saíram dados importantes, né, sobre o setor de serviços. O setor de serviços teve uma alta de 0,3% no mês de dezembro, fecha o ano em uma alta de 2,3%, então é bem considerável esse aumento aí do setor de serviços no ano de 2023. Foi o carro-chefe da atividade econômica brasileira no setor urbano, então esses últimos resultados devem fazer com que a gente tenha um crescimento econômico, mesmo que baixo no terceiro trimestre, né? Mas vamos ver da onde que veio essa alta do setor de serviços, porque essa alta não foi assim generalizada, porque a gente teve algumas quedas bem importantes. Outros serviços prestados às famílias, que são cabeleireiro, manicure, chaveiro e tudo mais, você teve então uma queda de 2,1%. Então as pessoas não consumiram muito esses serviços. Serviços profissionais, contratar um contador, um encanador, um pedreiro também teve queda nesse momento. Aí as pessoas estão pensando em resolver sua vida, né? Resolver os problemas de casa e tudo mais a partir do próximo ano. Então você teve essa queda de 1,7% dos serviços profissionais. Transporte terrestre também caiu, as pessoas não viajaram muito, né? Nesse mês de dezembro, você teve uma queda de 0,6%, o transporte aéreo também teve queda de 5,2%, mas aí estão os dois pontos que mais explicam a variação. Primeiro, armazenagem e correios, né? Então, muita gente deve ter se utilizando aí do e-commerce, a gente viu que alguns ramos, né, do comércio, mesmo o comércio apresentando baixa e uma baixa bem generalizada, a gente teve alguns setores, assim, principalmente de bens assim, de menor valor agregado, tiveram alto, então provavelmente isso pode explicar aí o serviço de armazenagem e correio, que teve uma alta de 7,4%. E o mais importante é o alojamento e alimentação, que puxou para cima esse serviço. Se a gente sabe que não teve tantas viagens, porque alojamento é porque transportes tiveram baixa, então basicamente foram serviços de alimentação que acabaram gerando essa alta do setor de serviços, né? Então, o que o brasileiro fez em dezembro? Ele foi comer, foi beber, foi em bar, foi em restaurante. O brasileiro não comprou nada e decidiu encher a cara. Basicamente, foi isso que o brasileiro acabou fazendo no mês de dezembro, né? Então, é isso aí que explica essa alta no setor de serviços aí desse momento. Então, está aí um reflexo aí do que a gente está vendo aí nesse final de ano, né? Então, dezembro impulsionado principalmente por bares e restaurantes aí para esse crescimento. Brasileiro aí se divertindo no final do ano. E ontem a gente passou, né, rapidamente pelos dados de inflação. A gente acabou não apresentando aquele cálculo tão legal que o André monta sempre aqui para a gente, que mostra como a inflação impactou os diferentes grupos aqui, né, se a gente for considerar açougue, feira. Então, conta para a gente, André, como é que foi aí esse comportamento da inflação em janeiro. Então, Débora, o grande vilão é a feira, né? A gente está vendo que, principalmente no setor de alimentos, os alimentos in natura, né, que a gente consome, leguminosas, hortaliças, frutas, é lá que está a grande alta do preço dos alimentos, né? Arroz e feijão também está aumentando, mas a gente vê que justamente são nessas leguminosas o grande problema. Justamente por quê?
porque a gente está tendo problemas climáticos graves, a gente está tendo excesso de chuva onde não era para ter, a gente está tendo falta de chuva onde era para ter chuva, a gente está tendo altas temperaturas que estão reduzindo a produtividade e a produção de alimentos produzidos. E isso tudo está gerando um impacto, principalmente desses bens in natura que a gente consome. Então, o preço da feira esse mês subiu quase 7% em apenas um mês. Então, esse é um dado bem que a gente tem que ficar bem de olho, né? Porque a inflação de alimentos ela deve perdurar pelo menos até abril, quando o El Niño acaba, né? Então a gente tem 6,98 de alta na feira nesse mês, e a feira que estava em valores negativos, inclusive agora passou a ter pelo segundo mês um acumulado em 12 meses, ou seja, de janeiro para janeiro agora vai estar 7,54% maior o custo da feira do que estava um ano atrás. Então esse aí é o grande vilão do momento. As carnes tiveram um leve aumento, né? Então tudo que você compra no açougue, aí você pode colocar todos os tipos de carne, carne bovina, carne de frango, até ovo mesmo. Então você teve um aumento de 0,37% nesse mês, mas ainda está quase 9% mais barato do que estava ano passado. Então, o custo do açougue não está sendo um problema para o brasileiro nesse momento. O mercado, não aquele da Faria Lima, o mercado que a gente vai no fim de semana fazer nossas compras semanais, ou as pessoas fazem a compra do mês, lá, o supermercado, o hipermercado, teve uma alta de 1,53%, justamente porque teve a alta no setor de hortifruti, né, do mercado. Então, você teve com isso que subiu 1,53% nesse mês, e nos últimos 12 meses você teve quase que uma estabilidade, subiu 0,12%. Então, o preço do mercado está elas por elas. Os boletos que eram para começar a se elevar agora, parece que vão, que nesses 3 primeiros meses do ano, que geralmente ocorrem os reajustes, eles não aumentaram tanto esse mês, eles tiveram uma alta de 0,44%. Só que você vê que o reajuste dos boletos está acima da inflação. A inflação está em 4,51%, só que o reajuste dos boletos já está em 6%, né, nos últimos 12 meses. Você tem, então, empresas, né, que estão tentando recompor alguns reajustes que não foram concedidos nos tempos da pandemia. Então, isso daí é bem normal de acontecer. E tem empresas que usam outros cálculos de reajuste e acabam, sim, gerando reajuste acima da inflação. Não é uma coisa muito difícil da gente observar aqui. O brasileiro também teve um aumento no custo do lazer dele de 0,35% agora nesse mês de janeiro, né? Então, com isso, nos últimos 12 meses, o lazer está 5,22% mais caro. Mas lembrando, né, que altas no setor de lazer costumam ser benéficas justamente porque isso significa renda para pessoas com menor renda disponível, porque geralmente você tem trabalhos menos qualificados, que exigem menos escolaridade, e é nesse setor aí que, quando você tem um aumento na renda do custo desse setor, né, você tem então que quando você tem um aumento do preço das coisas desse setor, significa também aumento da renda das pessoas que trabalham nesse setor, e é um setor de baixa remuneração. Então, quando você tem um lazer aumentando, significa que a atividade econômica está indo bem, e significa que a renda das pessoas também estão melhorando. Então, esse aí é o destaque, aí, como que a inflação afetou, Débora, o brasileiro aí nesse mês de janeiro de 2024 já. E a feira aí realmente trazendo pesadelos aí pro brasileiro aí, mas muito por questões climáticas que a gente não cansou ainda de falar por aqui, a gente vem alertando há muito tempo, né, que essas questões climáticas iam acabar afetando a produção de alimentos, e aqui está o reflexo disso, né? Quem diria que isso iria acontecer, né? Então a gente está vendo ou secas ou chuvas abundantes, e isso acaba penalizando muito aí, principalmente os cinturões próximos às zonas urbanas. Mas a gente tem um outro ponto aí para trazer para vocês, que é uma fala do Lula, né, numa reunião ontem, sobre o déficit zero, também assunto que a gente traz bastante aqui, né, como disse o próprio Lula, de vez em quando aparece e a gente tem que falar dele, né? Então ontem o Lula deu uma declaração em uma reunião sobre o déficit zero, que deve ser cumprido, mas que não, se não der, ótimo também. Algo que a gente também fala bastante por aqui, né, André? Não, déficit zero ainda. Se der, deu, se não der, não deu, né? E não vai, literalmente não vai mudar o dólar por isso, né? Justamente porque quem gosta de ficar vendo déficit zero, né, é simplesmente o mercado para achar, porque para tentar achar pelo em ovo, né?
o que eu ouvi um professor meu falando, que a gente nunca vai resolver o problema fiscal no Brasil, porque se um dado fiscal está bom, a imprensa e os analistas econômicos liberais vão encontrar outro dado fiscal para tentar justificar que a gente está com problemas fiscais, né? Então, mas não muda nada, porque se você, principalmente, você tem que ter déficits nesses primeiros momentos, principalmente enquanto o Brasil está tentando se recuperar, depois de uma pandemia, depois de anos de liberalismo hard econômico, então você tem que gerar gasto. Então, se você tiver gasto, você vai chegar no médio e no longo prazo com superávit. É o caminho natural, né? Tanto que o que aconteceu em 2015, o primeiro mês que teve déficit, desde essa história que acabou só no ano passado, lá quando fizeram aquela maquiagem fiscal toda, foi em 2015. Foi em março de 2015 o primeiro mês com déficit nas contas primárias, né? Desde que o Lula assumiu, Dilma 2014, março de 2015 foi o primeiro momento com déficit. E justamente aconteceu quando? Quando você teve arroxo fiscal, quando você teve um corte de despesas gigantescas que atrapalhou e que freou a economia brasileira. Então, é isso que aconteceu naquele momento. E desde lá, a gente não conseguiu déficit. A gente fez tanto corte, tanta reforma, fez tanta coisa e não conseguiu nunca ter o superávit aí tão desejado, que era simplesmente, todo mundo falava que o superávit ia ser alcançado justamente quando você tivesse todas as reformas liberais. 8 anos de liberalismo, com Meirelles, com Paulo Guedes, e não chegamos. Então, se você também não chegar agora, não vai acabar o mundo, não vai ter nenhum problema. E se você tiver bons resultados econômicos por um certo período, você vai chegar no superávit, isso é natural. Então, não tem nenhum problema, né, Débora? Exatamente, como eu disse aí, presidente, se der, deu, se não der, bola para frente aí, se não der, ótimo também, porque a gente tem que olhar aí para outros pontos, principalmente aí da nossa recuperação econômica. Vamos falar dos lucros dos bancos agora aí, que ele conseguiu escandalosas marcas nesses momentos, né? Então explica pra gente o que aconteceu, por que o Bradesco está decepcionando, né? Então explica aí pra gente, Débora, tudo sobre isso. Bom, o lucro dos bancos privados, né, somados aí no ano passado, porque agora a gente já tem o fechamento do ano, se a gente considerar os maiores bancos privados brasileiros, a gente atingiu uma marca de 67 bilhões. Que é uma marca aí bastante alta, né? A gente não está falando de um lucro pequeno, mas foi menor do que em 2022. Né? Mesmo assim, um lucro aí exorbitante, se a gente for inclusive comparar com outros setores. E a gente vai explicar aí para vocês da onde veio, né? E quem contribuiu mais ou menos para essa marca atingida no ano passado. Então, quando a gente olha ali para os principais bancos, a gente vê até uma mudança na matriz aí dos lucros entre os bancos privados brasileiros. O Itaú, né, teve um somatório de 33,8 bilhões, com uma variação positiva de 26,6%, aqui comparação anual. O BTG Pactual teve uma marca de 9,9, com aumento de 10,2% nos seus lucros. O Bradesco, 14,15, com queda de 31,6%, e o Santander, 8,8, com queda de 38%. Com a queda de 38% aí do Santander, o BTG Pactual já passa o Santander nas medidas de lucro. Então, isso já é uma mudança aí do setor financeiro brasileiro. Agora, um ponto que está aí muito no radar do mercado é justamente o Bradesco. Porque o Bradesco ele não teve um ano passado bom. O Bradesco ele acabou tendo uma inadimplência alta no ano passado e no finzinho do ano eles tiveram que provisionar todas aquelas perdas, né, ou exposições que eles tinham às americanas. Então isso fez com que o balanço do Bradesco não fosse bom no fim do ano passado. Então, em novembro, ele teve aquela queda de mais de 17%, a maior desde 1998. Então isso já trouxe ali, né, um sentimento ruim para o Bradesco em 2022, então a gente está falando do terceiro e do quarto trimestre de 2022, quando aconteceram tanto esses ajustes como a queda aí do lucro em novembro, e aí a gente entra em 2023 com bastante incerteza em relação ao Bradesco, que é o segundo maior banco privado do Brasil. Então a gente deixa o Bradesco aí no radar. Quando chega nesse último trimestre de 2023, o Bradesco apresenta novamente alguns pontos operacionais, algumas despesas mais elevadas, tem ali também algumas questões de inadimplência, ali, por exemplo, maior do que seus pares. Se a gente comparar com o Itaú, que acabou de divulgar também o
seu resultado, a inadimplência do Bradesco é muito maior do que a do Itaú em relação percentual. Então, isso traz ali algumas incertezas em relação ao Bradesco, né, e suas operações e principalmente aí, nas suas despesas mais operacionais. Isso fez com que o mercado se frustrasse bastante com o lucro, que veio abaixo das perspectivas, mas também teve um outro ponto que pesou muito aí no Bradesco, que foi justamente a projeção para o futuro. Então, quando os bancos e as companhias de capital aberto divulgam os seus resultados, eles fazem uma prospecção, assim, uma projeção de futuro que se chama guidance, que eles acabam ali apresentando mesmo algumas perspectivas. E a perspectiva do lucro do Bradesco para 2024 também decepcionou e continuou com algumas questões de despesas e ali de provisões elevadas. Isso fez com que o mercado também se frustrasse. Então, aí um ano ruim para o Bradesco, mas ele ainda lucrou bastante, né, no ano de 2023, não é um lucro pequeno, mas é um lucro que fica abaixo das expectativas do mercado e que tem projeções de continuar abaixo. Então, o mercado ficou aí muito frustrado e muito decepcionado com o Bradesco. Isso fez com que as ações da instituição caíssem 2 dias seguidos, uma 15% e outra mais de 2%. Então, o Bradesco perdeu aí praticamente em um dia 24 bilhões de tamanho de mercado, né, de valor de mercado, e isso acabou aí trazendo todos os outros bancos em bloco para baixo. Mas ainda que um lucro exorbitante, né, que por mais que tenha caído 9,4, ainda estão num patamar aí muito alto, que mostram a concentração de renda nesse setor brasileiro. Que não produz, né? Exatamente, não faz um parafuso, né? Antes da gente sextar para o carnaval, Débora, todo mundo quer saber como que estão os mercados. Vamos para a abertura de mercados, então? Vamos para a abertura, porque o Ibovespa abriu hoje em queda. Então, a gente teve aí o Ibovespa, na verdade, ele teve uma abertura em alta, enquanto Nova York não estava ainda em operação, mas ele vira aí para o terreno negativo agora. Então, ele cai 0,24, a gente pode ver aí 3 dias, né, de quedas consecutivas do Ibovespa, sendo a maior delas ontem, no dia 8, que é essa vela que está um pouco mais para baixo. Então, a gente teve aí um dia de muito pessimismo aqui no mercado brasileiro, porque a gente teve o setor financeiro caindo muito por conta do Bradesco e sem apoio de empresas ligadas às commodities. Então, ontem foi um dia bastante negativo. Hoje deve ser um dia de posicionamento do mercado para passar o carnaval. Então, o mercado vai começar a montar posições para passar até aí a quarta-feira sem operações. Então, a gente deve ter algumas posições já montadas, porque os outros mercados internacionais, exceto na Ásia, vão funcionar também. Então, precisa ter algum posicionamento, algum ajuste. Esse é um ponto que pode influenciar o Ibovespa. O outro ponto, eu vou colocar aí na tela para vocês, são as Treasuries. O rendimento das Treasuries, que são os títulos de dívida dos Estados Unidos, também estão subindo por 3 dias consecutivos. E isso não é coincidência. A gente tem aqui uma relação inversa com o Ibovespa. Se a gente começa a ter alta no rendimento das Treasuries, que é a expectativa de rendimento para os títulos de dívida dos Estados Unidos, o apetite pelo risco seca. Então, sai recurso aqui do Brasil para buscar um refúgio em títulos dos Estados Unidos, que são considerados aí porto seguro do mundo, aí, principalmente em momentos de incerteza. Mercados emergentes têm um pouco mais de risco. Então, o mercado começa a ter um sentimento de aversão a risco e buscar ganho aí no rendimento das Treasuries. Então, aqui a gente tem, né, uma correlação inversa, mas muito forte aí entre as duas variáveis, que são justamente que andam, né, em direções contrárias. Isso faz com que o nosso Ibovespa tenha esses ajustes, né? Então, a gente tem, com isso, queda do Ibovespa e o dólar aí hoje consegue cair também. Normalmente, quando a gente tem esse comportamento, o dólar também sobe, mas a gente não pode esquecer que a gente tem aí ajustes para passar realmente também mercado de câmbio aí com poucas operações devido ao carnaval. Então, a gente deve ter realmente um dia de mais ajustes. Mas as Treasuries continuam pressionando o mercado e pressionaram bastante o mercado nova-iorquino ontem também, que, como eu falei, só conseguiu se desvencilhar desse movimento
porque teve alta ali nos resultados corporativos que injetaram ânimo no mercado. Se não fosse isso, eles também tinham ido para o terreno negativo. E aí a gente teve alguns dados de mercado de trabalho reforçando isso e dirigentes do Fed que falaram ontem, e hoje a gente também tem pronunciamento, então tem que ficar de olho, que eles estão afastando cada vez mais essa possibilidade de corte antecipado nos juros, e isso está pressionando o rendimento dos títulos. Quando a gente vai para o DXY, a gente tem uma queda de 0,03, então o dólar não se fortalece aí, frente aos pares também. E o petróleo Brent sobe 0,5% nessa manhã. Ontem atingiu $80 por barril, porque a gente está ali com alertas em relação ao Mar Vermelho. Isso também está pressionando o preço da commodity, o que pode ajudar o Ibovespa a reduzir aquela perda. Mas não deve ser um dia de muita movimentação de uma forma geral. Hoje deve ser um dia mais tranquilo para os mercados. Ótimo, Débora. Antes da gente entregar aí para o carnaval, né, vamos falar aí da live que vai ter no dia 18, né, próximo domingo, esse domingo próximo, né, do Renato Freitas, a voz da periferia que os poderosos querem calar. Uma live maravilhosa lá com coisas, o Eduardo falou bastante já da live aí no N1 para quem viu, então tá imperdível essa live, vale muito a pena, então já se inscreva aqui, clmercado.com.br/aula. Vai valer muito a pena, aí você já se inscreve, o sininho do YouTube toca para você às 8 horas da noite do dia 18, domingo. Então, gente, já fiquem ligados e apareçam na live. Vamos entregar agora para o nosso William De Luca, né, nosso vizinho aqui, que vai chegar às 11h45, mas vai fazer o programa inteiro. Fiquem tranquilos, gente. Exatamente. Agora vocês ficam com o William De Luca, né? Rolezeiros ansiosos aqui do chat, podem ficar tranquilos que o programa está chegando. E a gente volta na quinta-feira para trazer a atualização aí do mercado, o que aconteceu hoje e o que aconteceu fora do Brasil aí nesses dias. Mas a gente deve ter aí um mercado bem tranquilo por conta do fechamento da Ásia também. Um beijo e até quinta-feira. Até quinta-feira, gente. Tchau, tchau. Depois de ter sido caçado por fazer um protesto pacífico dentro de uma igreja, após o assassinato brutal de um irmão negro no Rio de Janeiro, ele teve a sua luta reconhecida e foi chamado por ninguém mais, ninguém menos do que o Papa Francisco para encontrá-lo na Itália. Ele é hoje uma das vozes mais importantes da política e da periferia no Brasil. Renato Freitas vai fazer uma conversa inédita com o Instituto Conhecimento Liberta no dia 18 de fevereiro, um domingo às 8 horas da noite. Para você participar dessa conversa, onde Renato Freitas vai revelar coisas que nunca revelou até hoje, é só você se inscrever no link que vai estar junto com esse vídeo. Se inscreve agora, chame seus amigos e amigas para participar também. Ninguém pode perder esse encontro histórico.